Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender o que é discurso direto e discurso indireto. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. O discurso é uma técnica de narrativa utilizada para expressar as ideias, os sentimentos, as emoções e os pensamentos das personagens. No discurso direto, o narrador interrompe a narrativa para ceder a palavra às personagens. Então, as personagens que falam no discurso direto. Uma maneira de identificar o discurso direto é observar quando temos no texto os dois pontos no final de uma frase e logo abaixo a frase seguinte é iniciada com travessão, como no exemplo. O menino falou, travessão, tenho medo do escuro. Esse tipo de formatação do texto, onde o narrador interrompe sua narrativa para dar voz à personagem, é o discurso direto. O narrador interrompeu a narrativa aqui nos dois pontos e logo abaixo, após o travessão, veio a fala do menino. Tenho medo do escuro. O discurso direto também pode vir de outras maneiras. Vejamos outro exemplo. Por que se atrasou? Perguntou-lhe Maria logo que ele chegou. A fala é iniciada com travessão, o que nesse caso caracteriza a existência de um diálogo. Tem alguns verbos que aparecem com frequência no discurso direto. São eles: falar, veja no primeiro exemplo, o menino falou. Também os verbos perguntar, que aparece aqui no segundo exemplo, e mais, dizer, exclamar, suspirar, explicar, responder, pedir, propor, aconselhar, murmurar, desabafar e outros que indicam que a seguir alguém dirá algo. O discurso indireto, as personagens não falam. O narrador transmite ao leitor o que elas pensaram, sentiram ou falaram, funcionando como um intérprete. Podemos compreender melhor com exemplos. Convertendo o que antes era discurso direto em discurso indireto, nós temos aí: o menino falou que tem medo do escuro. Maria perguntou por que ele se atrasou. O discurso indireto é meio parecido com o fofoqueiro, que conta o que aconteceu sem dar a palavra à personagem. Ele falou que foi na festa. João perguntou o que aconteceu com ela. Então, se há presença de diálogo, trata-se de discurso direto. Se não tem diálogo, é o narrador quem está transmitindo ao leitor o que as personagens falaram ou pensaram, teremos aí uma situação de discurso indireto. E há um terceiro tipo de discurso, que é misto, onde há uma mistura de discurso direto com discurso indireto, e a ele chamamos de discurso indireto livre. É uma técnica mais difícil, menos comum de ser usada, mas que enriquece bastante a qualidade de um texto narrativo. Vamos ver um exemplo. Fabiano ouviu o falatório desconexo do bêbado. Caiu numa indecisão dolorosa. Ele também dizia palavras sem sentido, conversava à toa, mas irou-se com a comparação, deu marradas na parede. Até aqui, o narrador foi contando a história, e agora o próprio Fabiano começa a fazer reflexões, extravasando a sua raiva. Veja, era bruto sim, senhor. Nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Então até aqui em parede era o narrador que ia contando a história. E aqui em Era Bruto e Nunca Havia Aprendido, a partir daqui já começa o próprio Fabiano falar aí sobre as suas emoções. Como vimos, é uma maneira mais difícil aí de elaborar o discurso, mas a qualidade da narrativa é bem maior.
Agora dê pausa no vídeo, copie o exercício no seu caderno e resolva. Vamos resolver? Mude o discurso direto no indireto. Letra A. Foi mesmo um discurso imperdoável, respondemos. Qual é a característica do discurso direto? Há um diálogo. Então, nós vamos converter essa frase aí no indireto, onde não há diálogo, onde a personagem não fala. A resposta da letra A, então, fica: respondemos que foi mesmo um discurso imperdoável. Na letra B, se antes tínhamos um diálogo, minha avó conheceu ainda menino, lembrei-lhe, no discurso indireto vai ficar: lembrei-lhe de que minha avó conheceu-o ainda menino. E por fim, na letra C, se eu puder, irei visitá-lo amanhã, disse-lhe. Convertendo para o discurso indireto, fica: disse a ele que se eu puder, irei visitá-lo amanhã. E agora mude o discurso indireto no direto. Letra A. Rodrigo, ao despedir-se, pediu-me que, se algum dia ainda nos víssemos, o apresentasse à minha família. Na letra A, uma das possibilidades é fazermos assim: Rodrigo, ao despedir-se, pediu-me, travessão. Se algum dia nos vermos, apresente-me para a sua família. A letra B pode ser convertida da seguinte maneira: Dona Ema chamava o menino assim, dizendo, travessão. A única pessoa que me entende nessa casa é meu neto. De repente, você consegue fazer a conversão de outra maneira, desde que você consiga estabelecer aí um diálogo, fazer com que a Dona Ema aí fale, né, nessa frase. A frase também pode estar correta. E por fim, a letra C. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando seria ele ministro. Isso está no discurso indireto. Transformando em discurso direto, podemos ter: uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando será ministro? Então, lembre-se, discurso direto, a personagem fala. E no discurso indireto, a personagem não vai falar. Quem vai ser seu intérprete é o narrador.